Um ótimo dia a todos os estudantes, pesquisadores, conhecedores das Escrituras e também um forte abraço àqueles que passam pela primeira vez no canal. Falaremos hoje a respeito de Jesus e Miguel. Para algumas religiões, como a Testemunha de Jeová e outras religiões cristãs, acreditam que o arcanjo Miguel é Jesus. Será que tem base para se afirmar que Jesus seria realmente o arcanjo Miguel reconhecido no céu? Mas antes de entrarmos nesse detalhe, eu peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante, compartilhe esse vídeo e nos siga no Instagram. Eu me chamo Rony Leal, roda a vinheta. As Testemunhas de Jeová têm por base que Jesus era reconhecido no céu como arcanjo Miguel. Antes dele vir à terra, era conhecido assim, e depois que ele passou o seu período na terra, retornou ao céu e voltou novamente à sua função original. Mas será que em qual texto eles se baseiam, ou quais os textos, se tem uma base para isso? Vamos abrir as Escrituras na carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, a tradução Novo Mundo diz assim: porque o próprio Senhor descerá do céu com uma chamada de comando, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos em união com Cristo se levantarão primeiro. Então, por esse texto, a Bíblia das Testemunhas de Jeová, conhecida como tradução Novo Mundo, diz que Jesus, por ele descer com voz de arcanjo, significa que realmente ele é o próprio arcanjo. Mas será que todas as traduções falam sobre isso? Vamos ver o que a Almeida Revista e Atualizada diz sobre a carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, na tradução Novo Mundo, diz que Jesus descerá com voz de arcanjo. E na Almeida Revista Atualizada diz que vai ser ouvida a voz do arcanjo. E as Testemunhas de Jeová, se baseando pelo fato de que Miguel, ele contendeu com o diabo a respeito do corpo de Moisés, e Miguel também, quando foi lá ajudar o anjo Gabriel na época de Daniel ali a batalhar contra o príncipe da Pérsia, eles têm por ideia de que somente Jesus Cristo é aquele que luta, é aquele que combate contra Satanás. E também pelo fato do versículo 9 da carta de Judas dizer que é o arcanjo Miguel. Eles tomam esse artigo e diz que não existe outro arcanjo, porque as escrituras gregas, Judas está falando que só existe o arcanjo Miguel. É o que chefia todos os anjos, é aquele que está na ordem dos demais anjos. E levando isso em consideração, as Testemunhas de Jeová acreditam que Miguel seria o chefe dos outros anjos, porque em Apocalipse 12 é dito que Miguel, quando ele luta com o dragão, ele luta junto com os seus anjos, com o seu exército de anjos. Então seria um forte indício de que Jesus realmente seria o arcanjo Miguel. Mas será que existe algum jeito de sabermos se Jesus desceria com a voz do arcanjo ou ouvida a voz do arcanjo? Como que nós podemos analisar e saber se realmente qual das duas traduções respeita mais fiel? Para isso, nós devemos pegar as escrituras gregas e saber o que realmente é dito nas escrituras gregas. Esse, então, é o registro da onde se tira a tradução de 1 Tessalonicenses no capítulo 4, versículo 5. E nessa tradução, o versículo em grego escrito em azul, o preto seria a tradução em azul e o vermelho seriam palavras que são acrescentadas para melhor entender aquilo que o texto grego quer dizer. Então, o texto grego, sem as letras vermelhas, ele diz que, portanto, o Senhor mesmo,
a sua ordem, a voz do arcanjo, a trombeta de Deus descerá do firmamento do céu aurâneos e os mortos levantarão primeiro. Então, como nós vimos pelo texto grego, não tem como saber se foi dada a voz do arcanjo, se foi ouvida a voz do arcanjo ou se o Senhor desceu com voz de arcanjo, porque as letras elas são acrescentadas para melhor entendimento. Então, dentro do texto, quando nós olhamos, é dito, portanto, o Senhor mesmo, a sua ordem e a voz do arcanjo. E vale lembrar que a palavra arcanjo, ela só se encontra nos escritos gregos. O escrito hebraico não define Miguel como um arcanjo. Mas como que define então? Antes de entrarmos nos escritos hebraicos, vamos saber que a palavra arcanjo vem de arque, chefe, e ângelos, anjos. Então, os escritos gregos, eles colocam que Miguel é o chefe dos anjos. Mas como os escritos colocam o Miguel? Para entendermos isso, temos que ir lá para o livro de Daniel, capítulo 10, versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então, os escritos hebraicos definem Miguel como um dos primeiros príncipes. Como o Novo Testamento, o livro, a carta de Judas, no seu versículo 9, diz que ele é o arcanjo, não como um sentido único, porque o livro de Daniel diz que Miguel, ele é um dos primeiros príncipes. Mas se a Bíblia diz que Miguel é um dos primeiros príncipes, como que as testemunhas de Jeová definem que Jesus seria o arcanjo Miguel? Porque se Miguel é um dos primeiros príncipes, Jesus então teria que ser um dos primeiros Jesus. Lembrando bem que Miguel não é o primeiro príncipe, ele é um dos, então existem outros primeiros príncipes a qual ele faz parte. Se colocarmos em grosso modo, Miguel seria um dos primeiros chefes dos anjos. Mas como que a tradução do Novo Mundo, a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, ela traduz esse texto? Vamos ler então o livro de Daniel, capítulo 10, versículo 13, da tradução Novo Mundo. Mas o príncipe do domínio real da Pérsia opôs-se a mim por 21 dias, e eis que veio ajudar-me Miguel, um dos mais destacados príncipes, e eu, na minha parte, permaneci ali ao lado dos reis da Pérsia. Se nós analisarmos, a tradução Novo Mundo, ela não coloca Miguel como um dos primeiros príncipes, segundo os escritos hebraicos. Coloca Miguel como o destacado príncipe, e isto não é verdade. A Bíblia dos Testemunhos de Jeová, ela é tendenciosa a falar aquilo que melhor adequa à sua religião. Ela não usa Miguel como primeiro, ela tira a palavra primeiro e coloca destacado. Mas isso não é verdade. Na tradução hebraica diz que Miguel, ele é um dos primeiros príncipes. E acreditar que Jesus é o arcanjo Miguel, teria que acreditar que existem outros anjos igualzinho a Jesus no céu. E sendo que ele não seria o primeiro, ele seria um dos primeiros príncipes. Mas não só os Testemunhos de Jeová, existem outras religiões ainda por aí que acreditam desta forma. Mas será que existe alguma tradição para que Daniel escrevesse isso? Existia na Suméria, vamos colocar 2000 anos antes de Daniel, uma tradição, uma mitologia de que o Senhor dos céus, da terra e dos vales, antes dele vir a esta terra, ele colocou anjo para poder guiar o seu carro de fogo. Aquele mesmo carro que Ezequiel viu como um brilho de ambar, e diz a terceira tabuleta desta maneira: com o coração encolhido, Ei entrou no seu carro, deu a ordem de partida. O assento do comandante estava ocupado por Anzo e não por Ea. Anzo, não Ea, era o comandante do carro.
aquele que conhece o céu, significava seu nome. Para esta tarefa ele foi selecionado especialmente. Anzo era um príncipe entre os príncipes, de semente real era a sua descendência. O carro celestial guiou com perícia. Então Daniel retirou que aquele que acompanha o Senhor no seu carro de fogo seria um dos primeiros príncipes, assim conhecido por Miguel, segundo a tradição de Daniel. E para finalizar, as testemunhas de Jeová, quanto outras religiões cristãs, acreditam que Miguel seria Jesus, baseado no capítulo 12 de Apocalipse. Já tem um vídeo aqui no canal que fala o dragão e a mulher. Assista a esse vídeo e você vai saber mais sobre este conto de Apocalipse 12. E ali é dito que o dragão estava prestes a devorar, a arrebatar, a pegar aquela criança que ia nascer daquela mulher. E de repente, aquela criança nasce, ela é levada até o céu, aonde Miguel e os seus anjos combatem contra o dragão. Eles pegam isso e colocam que Jesus era aquele menino e quando ele chega ao céu, ele já se transforma em Miguel e já desce para guerrear contra o dragão. Completamente fora do contexto, completamente fora do texto, porque ali existem figuras diferentes. Ali é um menino que foge do dragão e Miguel, segundo a tradição mitológica do Apocalipse, guerreia contra o dragão. Mas como para as testemunhas de Jeová, assim como para alguns cristãos que tudo é o diabo, ou tudo é Deus, ou tudo é a igreja, ou tudo é o santo, aquele menino sobe a Jesus, Miguel desce a Jesus e assim por diante. Simplesmente não existe uma base fundamentada para dizer sobre isso. Quer saber mais? Eu vou deixar na tela final o vídeo O Dragão e a Mulher de Apocalipse 12. Para concluir, eu quero deixar mais uma vez claro que eu não estou aqui para dizer se o Velho Testamento está certo, se o Novo Testamento está errado. Eu não estou aqui para dizer se existe uma verdade ou não existe uma verdade nisso. O que eu quero dizer é que dentro das escrituras gregas e das escrituras hebraicas, Miguel, ou o arcanjo Miguel, segundo o Novo Testamento, definitivamente ele não é Jesus. A tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová traz uma tradução tendenciosa para se acreditar que Jesus seria Miguel, o que não é verdade. Vemos isso em destaque pelo capítulo 10 de Daniel, versículo 13, porque ela fala claramente que Miguel ele é um dos primeiros príncipes e não, como diz a tradução Novo Mundo, um príncipe destacado. E eu peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante, compartilhe esse vídeo para que possa chegar às demais pessoas e nos siga no Instagram. Eu me chamo Rony Leal, um grande abraço e até a próxima.